Quase todo mundo se pergunta como que seria uma vida sem redes sociais. Todo mundo reclama, cara, eu perco tanto tempo com esse negócio, eu fico lá rolando feed, eu vou de um aplicativo pro outro, do Instagram pro TikTok, pro YouTube, pro Tinder, pro Bumble, pro WhatsApp, e vai de um pro outro, do outro pro um, do Netflix. Mas o que acontece se você realmente ficar sem redes sociais? Você já parou para pensar o que pode acontecer? Eu parei para pensar nisso uns meses atrás e eu resolvi tomar uma medida drástica e realmente ficar sem nenhuma rede social, ficar quase que incomunicável. E eu achava que algumas coisas iriam acontecer. Primeiro, eu achava que eu não ia conseguir me comunicar com ninguém. Eu tinha medo também de ficar entediado. Eu tinha medo... Não, acho que era só isso mesmo. E eu acho que são alguns medos comuns, né? Ai, como que eu vou falar com as pessoas? Como que as pessoas vão saber o que eu tô fazendo da vida? Ah, eu não vou botar stories. Ah, mas como que eu vou saber que é aniversário do fulano? Só que eu vou te contar uma coisa. Antigamente, as pessoas também faziam aniversário. As pessoas também saíam pra date. As pessoas também tinham que buscar os filhos na escola e pro trabalho. E antigamente não tinha celular. Antigamente não tinha rede social. E as pessoas davam um jeito. Sabe, as pessoas marcavam de se encontrar às 7h30 em tal lugar. E elas se encontravam às 7h30 em tal lugar. Ou talvez não se encontravam às 7h30, mas atrasava e tal. E você ficava lá esperando e uma hora seu amigo chegava. Você podia até ficar puto, mas ele chegava. E se não chegasse, aí sim era motivo de preocupação. E aí, na verdade, eu não fiquei só sem redes sociais. Eu fiquei sem celular. Eu comprei esse celularzinho aqui e fiquei com ele 2 meses. E eu vou te falar que no começo, na verdade, antes até de eu trocar o celular, eu já tinha tirado os aplicativos, né? Eu já tinha tirado todas as redes sociais. Na verdade, eu só deixei o Instagram porque eu queria deixar um story meio que de despedida, assim, meio que avisando a galera que eu ia ficar off. E o WhatsApp também, para tirar assim na última hora, e depois eu desliguei meu celular, troquei o chip e coloquei nesse aqui. E esse aqui, ele tem SMS, ele tem ligação, ele tem até câmera. Mas o que ele não tem é WhatsApp, não tem Instagram, não tem nada disso. E algumas coisas acabaram mudando. Primeiro, claro que ficou mais difícil de conversar com as pessoas. Então, meus amigos tinham que ou me ligar, ou mandar SMS. E era até ruim, porque ele guarda só, acho que 30 SMS. Então, uma hora eu comecei a ter que ficar apagando, sabe? Às vezes eu recebia SMS, mas eu não recebia. A pessoa mandou, mas eu não recebia porque estava cheia a memória. Aí a hora que eu apagasse uma mensagem, aí vinha a próxima. Então teve isso também, que dificultou. E eu comecei a conversar com as pessoas por e-mail também. Meus amigos, a gente conversava por e-mail e foi legal porque a gente acabou trocando. Em vez de, que nem a gente manda muitas vezes no WhatsApp, um monte de mensagenzinhas picadas ali, uma palavra, uma frase, uma em cima da outra, ou áudios ou coisas assim, figurinhas. No e-mail, às vezes a gente parava e tinha realmente um tempo para pensar. Porque também tanto fazia, né? Se eu recebi o e-mail agora e às vezes eu não estava com o computador, às vezes eu estava fazendo outra coisa, a hora que eu visse o e-mail, eu falava, pô, o Fábio me mandou um e-mail. Mas eu não vou responder agora, tipo, às vezes eu até lia, muitas vezes eu lia, né? Porque era um certo prazer, assim, a não ser que fosse muito longo. Mas eu não respondia na hora, porque eu queria poder realmente digerir aquele negócio, sabe? Era como se fosse uma carta mesmo, de antigamente. Então eu queria poder pegar aquele e-mail, ler com calma, dar uma resposta digna para ele. Então, paradoxalmente, você não vai ter tanto contato em número de vezes com as pessoas, mas você vai ter um contato muito mais profundo com as mesmas pessoas. E aí, claro, vai ter gente que você não vai ficar vendo. Vai ter gente que você vai reparar que você só vê nos stories mesmo.
que você vê aquela pessoa no máximo 1, 2 vezes por ano. E tem gente que é seu amigo de verdade. Mesmo que você possa não conversar, tal, mas você tem uma consideração porque você estudou com aquela pessoa na escola, você tem, né, tem gente que você estudou, você trabalhou com ela, alguma coisa, você sente que tem uma ligação, mesmo que você não converse, que se você encontrar com aquela pessoa, vai ser como se nada tivesse mudado. Tem gente que é assim. Mas, ao mesmo tempo, para a maioria das pessoas que você segue ou que te seguem nas redes sociais, você vai perceber que, na verdade, se não fosse você ver aqueles stories de vez em quando, você nem ia se importar muito, você nem ia lembrar da pessoa e vice-versa. Então, tem esses dois lados. E aí você acaba vendo também quem que são os seus verdadeiros amigos e quem que realmente se importa e quer ir atrás de se comunicar com você. Eu ficar com esse celular aqui foi uma coisa que com certeza atrapalhou um pouco a vida de outras pessoas, no sentido de que era mais difícil elas se comunicarem comigo. Mas para mim acabou sendo muito bom, porque você tem mais tempo para fazer as coisas, principalmente nos dias que eu deixava o computador aqui no escritório. Eu chegava em casa e era como se eu tivesse tempo infinito. Então era tempo para ler, tempo para escrever. Teve dia que eu estava sem Wi-Fi em casa, então eu peguei uns jornais velhos e fiquei fazendo palavras cruzadas, sudoku, sabe, inventando coisas. A gente tem essa ilusão de que a gente não tem tempo para nada, mas não é necessariamente verdade. Muitas vezes a gente até tem o tempo, mas a gente fica preenchendo ele com vídeos, com Reels, com TikTok, com o que quer que seja, sabe? Só se distraindo ali e deixando aquele tempo, aquela força vital se esvaindo da nossa vida pra gente ficar vendo Reels. E, sabe, se você parar pra pensar, é um grande desperdício fazer isso. A gente tem uma vida muito curta e a gente não sabe quanto que ela vai durar. O que, por um lado, é até bonito, né? Porque aí cada momento, cada decisão que a gente toma se torna ainda mais importante, porque a gente não sabe quanto tempo que ela vai durar e quanto tempo que a gente vai poder fazer, sabe? A gente não sabe quando que vai ser a última vez que a gente vai ver alguém, quando vai ser a última chance de você dar um abraço, um beijo em alguém. Só que quando a gente está nas redes sociais, a gente vê tanta coisa pipocando e a gente fragmenta tanto a nossa atenção que às vezes a gente esquece disso, a gente esquece do mais importante. Outra coisa que foi muito boa nessa época, justamente por isso também, é que eu vi meus amigos muito mais do que eu veria normalmente. Então a gente se esforçava muito para marcar um almoço, para marcar de ir num barzinho, para marcar de ir na casa um do outro. Porque como era muito mais difícil da gente se comunicar no dia a dia, eu não podia simplesmente ficar mandando mensagenzinha no WhatsApp, aqui e ali, eu mando agora, daqui uma hora, quando ele vê, ele responde. Como não dava para fazer isso, a gente se forçou a se ver mais pessoalmente. Só que quando você vê uma pessoa pessoalmente, é outra coisa, sabe? Você conversar com a pessoa pelo WhatsApp, pelas mensagens do Instagram, o que quer que seja, beleza, é melhor que nada, às vezes. Sim, é melhor que nada, mas não é um substituto viável. Lógico, se você está morando longe da sua família, se você está morando em outro estado, em outro país até, você poder fazer uma ligação de vídeo é uma coisa maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, não substitui o contato humano tete a tete. Você vê a pessoa, você poder segurar a pessoa, abraçar a pessoa. E quando você está muito longe, beleza, você não tem muita opção. Mas o problema é que a gente usa esse mesmo mecanismo com pessoas que na verdade não estão tão longe assim. Pessoas que às vezes estão até muito perto. Pessoas que moram na mesma cidade ou que moram num raio de 50, de 100 quilômetros. Pessoas que você poderia muito bem falar, cara, final de semana, vamos fazer tal coisa. E claro, tem que bater agenda, eu sei, né? Ai, depois de um tempo, adultos, é mais difícil de bater agenda às vezes. Mas se você realmente quiser, você marca daqui 15 dias, daqui um mês, sei lá quando, mas
ter essa disciplina de marcar. Porque senão o tempo vai passando e, querendo ou não, a gente vai se afastando das pessoas se a gente não fizer esse esforço de tentar vê-las pelo menos algumas vezes por ano. Querendo ou não, a vida vai passando. E às vezes a gente não sabe, às vezes a gente pode ficar enrolando para ver um amigo e nunca mais vê-lo, porque alguma coisa pode acontecer, ou simplesmente a amizade meio que acabar. Então, ficar sem redes sociais, para além daquela coisa de eu tive mais atenção, é mais fácil de me concentrar, estou menos dopaminérgico, estou mais consciente. Para além disso, ficar sem redes sociais te ajuda a ser mais efetivo para ir atrás das suas relações. Outra coisa também, que tem a ver com essa questão de dopamina às vezes você fica vendo coisas na internet e você anestesia seu cérebro um pouco. Você, às vezes, tem uma ilusão de produtividade, sabe? Tipo, você ficar vendo reels de academia ou de produtividade mesmo, né? De negócios e coisas assim. Pode ser muito útil se você souber pegar aquele insight e realmente tentar aplicar na sua vida. Ele pode ser útil. Mas o que a maioria das pessoas faz, na verdade, é simplesmente ser uma masturbação mental. Então você fica vendo aqueles vídeos, só que na prática você nunca aplica nada do que eles ensinam. Então acaba sendo o culto da produtividade, acaba virando um culto da procrastinação, e uma procrastinação meio que você acha útil. Então você acha que está fazendo bem, você acha que está sendo bom, mas muitas vezes é só perda de tempo. E isso vale para muitas coisas. Uma outra coisa que mudou também é que quando você está vendo um monte de gente bonita no seu feed, ou no Tinder, ou onde quer que seja, você acaba tendo uma visão um pouco mais deturpada das pessoas à sua volta. Só que quando você não tem essa questão, quando você não tem um celular, que você está ali o dia inteiro vendo gente muito bonita, a hora que você sai na rua e você vê alguém bonito, é diferente. É muito mais gostoso, você se sente muito mais atraído pelas pessoas, sabe? Todo dia eu me apaixonava 2, 3 vezes. Porque, como eu não estava vendo um monte de pessoas, né? Eu via uma menina bonita na rua, na academia, o que quer que seja, e eu ficava, caralho, que menina bonita. Não... Era diferente, sabe? Era uma sensação diferente. Uma coisa mais parecida com o que a gente tinha antigamente, quando a gente não tinha redes sociais. Ou melhor, a gente até tinha, né? Quem é da minha época ali, que nasceu nos anos 90, a gente até tinha redes sociais. Só que para mexer nas redes era no computador. Então você mexia nelas em casa, você não tinha acesso o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias, às redes ou aos aplicativos de relacionamento ou nada assim. Então era diferente. E uma outra coisa que muda, que não é tanto no meu caso, mas eu sei que para muita gente é importante isso, é a questão de você se comparar com os outros e de você se sentir diminuído porque você vê pessoas da sua idade que estão supostamente, né, muito mais bem-sucedidas que você, que estão com mais dinheiro, que estão com um carrão, que estão com uma casona, que estão com a família perfeita. Mas, assim, primeiro, que essas coisas muitas vezes são fake. As pessoas estão atuando ali, sabe? No vídeo, a família vai ser perfeita nos stories do grande influencer. Porque eles não vão mostrar a hora que tem que acordar de madrugada para trocar fralda, não vão mostrar a hora que tá bravo, a hora que bateu no filho, não vai mostrar essas coisas. Eles vão mostrar só a parte boa. Da mesma forma, muitas vezes esses influencers aí que pegam uma Lamborghini em Miami, em Dubai, sei lá, não é o carro dele. O cara alugou, inclusive tem um aplicativo que chama Turo nos Estados Unidos, não sei se tem em outros países, que é um aplicativo de alugar, é tipo um Airbnb, só que com carro, sabe? Então você pode alugar o seu próprio carro para as pessoas, e aí muitas vezes tem
lojas que se especializam nisso, sabe? Eles têm vários carros, tipo Lamborghini, Porsche, Mercedes, e as pessoas alugam até por horas, às vezes, não é nem necessariamente a diária inteira. E aí o cara pega lá, sei lá, 200, 300 dólares por 4 horas com a Lamborghini. Então o cara pega essas 4 horas, ele vai, faz um monte de vídeo, depois bota na internet como se ele fosse o fodão, ele fosse o grande empresário, bilionário, não sei o quê. E as pessoas olham aquilo, muitas vezes acham que é verdade, né? Quer dizer, eu acho que antigamente isso caía mais, as pessoas caíam mais nisso. Hoje em dia acho que já ficou meio saturado, espero pelo menos, né? Que as pessoas já não caiam tanto nesses engodos que esses caras fazem. Mas eu acho que, para além disso, também tem muita essa comparação com pessoas mais próximas de você, né? Com pessoas que estudaram com você ou que são parentes. Então, às vezes, você fica se comparando também. Só que, da mesma forma que o grande influencer vai postar a vida perfeita, as pessoas também vão postar as melhores partes. É como se você estivesse comparando a sua vida com os melhores momentos, sabe? Então a sua vida é aquele jogo 0-0 muitas vezes, ou aquele 1-0 sofrido, chorado, com gol no último minuto. Só que você está vendo os melhores momentos dos outros. Você não está vendo as divididas no meio de campo, você não está vendo o impedimento, você não está vendo toda a parte chata. Porque por que você vai ficar botando coisa chata, né? Vamos combinar. Pô, você vai botar o dia que você saiu e foi comer um prato bonito, o dia que você foi num lugar bonito. Você não vai ficar botando, sabe, para a maioria das pessoas que trabalham em escritório, você vai ficar botando lá fotinho do seu computador, tipo, ó, estou trabalhando muito hoje. Aí no dia seguinte, estou trabalhando muito de novo, sabe? A não ser que você seja um influencer desses de cultura hustle, de produtividade, trabalhar pra caralho. Não tem sentido você ficar botando isso na internet, sabe? É até contra a sua marca pessoal, né? Pra maioria das pessoas você botar nisso. Mas enfim, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência ficando sem redes sociais. Que eu fiquei não só sem as redes, mas sem o celular, então mais algumas coisas mudaram nesse sentido nessa época. E depois que eu voltei, eu confesso que eu estou usando muito mais do que eu deveria, do que eu precisava, mas também porque eu estou usando isso porque eu posto, porque eu pego ideias e tal, mas eu sei que não é o ideal. Eu sei que, e quem sabe um dia eu tenho esse privilégio de poder sair de vez das redes sociais, de sair de vez da internet, mas é um privilégio que infelizmente hoje em dia é uma coisa que a gente tem que conquistar. Hoje em dia você não pode ser um advogado ou um dentista que não tem um perfil, sabe? Até médicos, até praticamente qualquer profissão. Infelizmente, a gente é meio que forçado hoje em dia a ser algo e a ser influencer desse algo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito difícil de conciliar e que meio que nos força a estar em lugares que a gente não necessariamente quer estar, mas como ajuda no trabalho, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer isso. Você acha que você conseguiria ficar um mês sem redes sociais? Ou uma semana que seja? O que te impede de ficar sem celular, ou de ficar sem redes sociais? E o que você acha que seria a pior coisa de ficar sem? E ao mesmo tempo, qual que seria a melhor coisa? Pense nisso. Vou deixar um tempinho para você pensar. E eu não incentivo, tá? Na verdade, eu diria para você desligar o celular, pensar nisso e viver sua vida. Mas se por acaso você tiver assim, tipo, não, eu quero continuar mexendo no celular hoje, eu vou deixar um vídeo aqui que o YouTube acha que você deve assistir, que tem a ver com o assunto, que tem a ver com você. Então eu vou deixar aqui, se você quiser ver mais um. Tamo junto, é nóis!